você está acompanhando pela do Vale TV e pela Jovem Pan a entrevista com os candidatos à vice-prefeitura de Avaré. Estamos aqui com a candidata do Podemos, Emily Cândido. E vamos, então, para os 15 minutos finais da nossa entrevista. E agora, quem faz a pergunta é o professor Inácio Júnior. Então, vamos ao Inácio Júnior, então. E o tema sorteado será emprego. Solta o tempo para a resposta. Valendo. Candidata, eu gostaria de saber, dentro da proposta de vocês, o que a Prefeitura pode fazer, ou como a Prefeitura pode atuar de modos a evitar o desemprego nesse período pós-pandemia, que a segunda onda é o desemprego em razão do fim da pandemia, né? O que a Prefeitura pode fazer para amenizar ou talvez evitar esse problema? Então, nós temos aí uma ideia para criar um fundo chamado Fundo Emprega Avaré, que é um fundo onde a verba será provinda de alguns cortes de secretarias, por exemplo, onde a gente vai fazer diminuição das secretarias, juntando elas, para que a gente tenha aí uma economia, como eu já havia falado, né? E esse dinheiro vai diretamente para esse fundo, assim como outras áreas que necessitam urgentemente. Esse fundo é para apoiar os micro e pequenos empreendedores, principalmente, para que eles não tenham que fechar os seus negócios, né, abandonar suas empresas. Então, a gente vai fazer esse apoio para que eles se mantenham aí no mercado, possam continuar trabalhando e tenham aí qualidade de vida, né? Entendi. Obrigado. Imagina. Próximo tema, vamos sortear aqui para a candidata do Podemos, Emily Cândido, professor Wagner Bertoli, apostos, para o próximo tema, que será esporte, professor. No seu plano de governo, tem projetos que envolvam o esporte e, consequentemente, o lazer. O que vocês pensam em fazer disso? Então, nós temos aí que valorizar o esporte, principalmente para os jovens, né? Jovens atletas e a formação de profissionais do esporte. E a gente pensa em apoiar esse crescimento do esporte na cidade, principalmente também para a promoção da qualidade de vida, né? Que nós temos aí a preocupação com a saúde das pessoas e nós sabemos o quanto o esporte é importante para a melhoria da saúde. Então, trazer o esporte como se fosse mesmo uma prática não só de exercício físico, mas de lazer das pessoas. Fazer com que as pessoas, conscientizá-las, né, de que isso é importante, de que elas precisam praticar esporte. Também fazendo a manutenção dos equipamentos de atividade física que tem na cidade, né, e trazendo mais eventos esportivos para a cidade, como nós temos aí as caminhadas, nós temos os eventos onde as pessoas saem de bicicleta, né, e fazer com que isso se torne um hábito mesmo na cidade, que as pessoas tenham isso como um momento de lazer também. E nós temos os nossos atletas, Sim. Não é? Vocês pensam em incentivar atletas nossos aqui do município e como? Sim, com certeza. Nós precisamos, na verdade, incentivar esses atletas, né, a formação de mais profissionais do esporte, porque é uma questão que eleva mesmo o jovem, né? Não só o jovem, como os adultos também, como nós temos aí idosos praticando esporte. Isso é muito importante. Nós precisamos fazer a valorização dessa questão do esporte mesmo. E a gente pretende aí apoiar esse setor, fazer com que vamos investir, na verdade, no esporte para os jovens, fazer com que eles possam se desenvolver como profissionais, dar mais atenção para isso, para que eles não sejam os jovens atletas frustrados, como acontece muito aqui na cidade. Eu, por exemplo, tenho em casa exemplo de um jovem que praticou esporte por muito tempo aqui na cidade, representou a Avaré nas cidades aqui da região, mas ele não teve muito incentivo, nem investimento, então a gente não teve como levar isso para frente. E, infelizmente, hoje é uma coisa que ele gosta muito e não pode continuar com essa profissão. E é isso que a gente quer fazer, com que esses jovens não sejam decepcionados quanto a isso. Ok, muito obrigado. Imagina. Vamos agora a mais um tema com a candidata Emily Cândido do Podemos.
o tema para o professor Inácio Júnior. Vamos falar sobre funcionalismo público, professor. Candidata, eu gostaria de saber, nós temos aqui em Avaré um grande número de servidores públicos e temos também um sindicato muito atuante. Eu queria saber como vai ser a relação de vocês com o sindicato. Na verdade, tratar o funcionário público com respeito é essencial, né? A gente precisa fazer com que o funcionário público ele se sinta valorizado, com pagamentos em dia. E o sindicato tem que ser... a gente tem que ter uma relação muito boa com o sindicato, uma relação muito próxima, muito transparente, para que nós possamos trabalhar com esses funcionários públicos sem que eles sejam, assim, frustrados, né? Com a gestão atual, por exemplo, com as futuras gestões. Então, a gente precisa trabalhar em cima do funcionário público para que ele esteja trabalhando contente, fazendo um trabalho bom para a cidade e que aí todo mundo ganhe com isso. Na sua opinião, atualmente os servidores estão trabalhando de forma frustrada? Eu já tive, eu tive um período de trabalho dentro da prefeitura, na verdade do centro administrativo, como estagiária no caso. E eu percebi que alguns funcionários ali, eles não estão contentes nas funções que eles têm, sabe? Então, a gente pretende, sim, fazer um remanejamento desses funcionários públicos, conversar com eles, fazer uma avaliação sobre o que eles gostariam de fazer dentro da prefeitura, fazer uma avaliação se eles estão contentes do que eles estão fazendo, porque a gente precisa de pessoas que gostem de trabalhar. As pessoas, elas trabalham felizes quando elas estão fazendo aquilo que elas gostam. Então, a gente precisa realmente fazer essa avaliação de como as pessoas se sentem no ambiente de trabalho delas. Entendi. Obrigado. Imagina. Você está acompanhando a entrevista com a candidata Emily Cândido, do Podemos, para a vice-prefeitura de Avaré. Você está acompanhando pela do Vale TV e também pelo Papo Reto da Jovem Pan e, claro, está acompanhando também pelas nossas redes sociais. Vamos pegar mais um tema agora para a próxima pergunta, que será feita à candidata. Vamos falar sobre habitação. Candidata, habitação para a arquiteta é um passeio, né? Vamos lá, então. Como agir para diminuir o déficit habitacional de Avaré? Então, é uma questão que nós precisamos trabalhar muito, dar atenção, na verdade, para o que já existe. Porque a gente vê aí que são construídos muitos bairros, né? São formados muitos bairros, muitos condomínios, e essas habitações, elas precisam ter um destino correto para as pessoas que necessitam realmente de habitação, né? Nós vemos aí casos de pessoas que conseguem essas casas que, na verdade, não precisam. Muitas pessoas que tratam essa habitação como um negócio, conseguem a habitação e ali fazem dela o aluguel, né? Uma segunda fonte de renda, mas, na verdade, existem pessoas que precisam mais disso. E a gente sabe que tem pessoas que precisam realmente de uma moradia própria, de uma moradia mais barata, de uma moradia mais digna. Então, a gente precisa fazer esse estudo para ver o que está acontecendo, na onde teve esse erro aí, né? Que essa habitação está indo para a pessoa errada, onde ela deve ser destinada para um uso correto. A senhora, então, acha que tem que primeiro adequar para depois pretender fazer novas habitações, novos bairros, novas casas? Não, eu acredito sim que, se for necessário, a gente precisa construir mais casas, porque habitação é uma coisa que a gente precisa, é essencial para o ser humano. Se o ser humano não tem uma casa onde dormir, um teto, onde descansar a cabeça, ele não vai trabalhar bem no outro dia. Isso se ele tiver um trabalho, né? Porque muitas vezes a pessoa que não tem casa, ela não tem um trabalho. Então, a gente precisa fazer, sim, um estudo para saber qual é a necessidade da população. Se precisa construir mais habitações, ou se a gente pode aí fazer essa investigação para saber para onde estão sendo destinadas e para quem estão sendo destinadas essas habitações. A senhora sabe qual que é o déficit habitacional em números? Quanto que seria esse montante? Não. Não tem? Não. Satisfeito, candidata. Muito obrigado.
Vamos em frente. Candidata Emily Cândido, do Podemos, sendo entrevistada pelos professores Wagner Bertoli e Inácio Júnior, para a do Vale TV e também para o Papo Reto da Jovem Pan. Você está acompanhando tanto pela TV quanto pelo rádio, ou então pelas nossas redes sociais. E a próxima pergunta é sobre agricultura e meio ambiente, professor. No plano de governo da senhora, está constando que você se propõe a promover uma educação ambiental com coleta seletiva e preservação da natureza, do meio ambiente, etc. Como que vocês pretendem implantar essa coleta seletiva? Na verdade, já existe essa coleta seletiva, né? O que poderia ser melhorado com relação a isso? Então, na verdade, nós queremos envolver essas pessoas que já fazem essa coleta, montar ali um sistema para que essas pessoas trabalhem não só na coleta, mas também na reciclagem. Talvez arrumar um lugar, uma edificação, onde a gente possa montar essa empresa, né, de reciclagem, para que eles, além de trabalharem nessa coleta, façam ali a reciclagem para que seja destinado aquele material para outro uso, né, para a construção de novos equipamentos, novos objetos, né, que a gente possa movimentar a economia da cidade com esse material da coleta. Ok, obrigado. Próximo tema, vamos para o próximo tema da entrevista com a candidata Emily Cândido. Vamos falar sobre turismo, professor. No plano de governo, vocês descreveram o seguinte: começar com a criação, adoção de uma identidade turística de Avaré, com as características do município, fazer uma propaganda a nível nacional que a apresente no cenário turístico, como uma cidade turística. A pergunta é assim: qual seria essa identidade? Avaré não tem? Avaré, quando nós falamos da estância turística de Avaré, nós lembramos muito da represa, né? E como é a terra da água, do verde e do sol. E nós sabemos que tem muito mais que isso. Então, nós pretendemos fazer a catalogação dessas belezas naturais que nós temos, os pesqueiros, as cachoeiras. Nós precisamos dar mais foco para essa questão turística, não só para a represa, mas para as outras coisas que nós temos na cidade, como também os artesãos, né? A questão de, por exemplo, da reciclagem, que nós podemos trabalhar aí para fazer um novo negócio na cidade com foco no turismo. Nós precisamos trabalhar nessa propaganda a nível nacional, não só ressaltando a represa, mas as outras belezas da cidade, como também as nossas igrejas, que são igrejas históricas, nós precisamos destacá-las, talvez fazer ali um destaque para toda essa questão que não aparece no momento, né? E gerar ali uma propaganda mesmo de todas essas belezas que nós temos na cidade. E não ficar só centrado na represa. Não somente isso, exatamente. Para que o turismo seja um negócio aqui na cidade, para que atraia mais gente para isso. Você acredita no potencial do ecoturismo na cidade? Acredito sim. Nós teríamos potencial para explorar esse tipo de atividade? Teríamos. Avaré tem belezas naturais aí para serem exploradas? Tem, sim. Aliás, tem muitas que a gente desconhece, né? Pelas contas que a gente fez, aí existem no mínimo umas 18 cachoeiras que a gente desconhece aqui na nossa região e que eu mesmo desconhecia, né? Esse número. Então, a gente precisa ressaltar essas belezas que tem aqui para realmente fazer com que as pessoas enxerguem isso e venham para Avaré atrás disso tudo, né? Porque se pensa muito na represa, né? Sim. E deve ter outras possibilidades de se atrair o turista, Com além certeza. da represa. Né? Exatamente. Satisfeito. Obrigada. Bom, nós temos 1 minuto e 15, então vamos dar celeridade à pergunta e também a resposta vai ter que ser uma resposta bastante objetiva, apesar do tema ser amplo. Vamos falar sobre infraestrutura e nós temos cravados 1 minuto. Candidata, rapidamente, vocês falam em melhorias no cemitério. O que o nosso cemitério precisa ser melhorado? Ele precisa ser mais bonito, né? Precisa ser mais atrativo. As pessoas quererem
realmente ver no cemitério bonito, entrar no cemitério e ver um lugar de paz, de atratividade, a beleza das flores, é isso. Ok, obrigado. Imagina. Temos mais 30 segundos, caso a candidata queira complementar essa resposta. Além disso, né, da infraestrutura do cemitério, nós pretendemos também fazer melhoria com arborização, iluminação, calçamento acessível para todos e trabalhar muitas outras questões, né, que precisam ser trabalhadas. Muito bem. Entrevistamos a candidata a vice na prefeitura pelo Podemos, Emily Cândido. Ela foi entrevistada pelos professores Wagner Bertoli e Inácio Júnior. E a partir de agora, a gente zera o nosso cronômetro e devolvemos para a candidata mais 5 minutos de um tema livre do que ela quiser falar. Então, a partir de agora, temos 5 minutos. Candidata, fique à vontade. Eu queria agora me dirigir à população avareense, falar que nós temos um trabalho muito sério com a população e que nós estamos trabalhando para a população. Aqui não é um trabalho pessoal meu e da candidata a prefeita Tereza. Nós trabalhamos para o povo, nós trabalhamos em conjunto com as pessoas dessa cidade. Então, nós queremos que vocês entendam que nós precisamos da participação de vocês, nós precisamos do seu apoio para que a gente possa fazer uma gestão diferenciada realmente, fazer uma gestão mais... uma gestão melhor para todos nós, para que nós possamos atender a necessidade de todas as pessoas de forma igualitária, pensando principalmente nas pessoas mais carentes da nossa cidade. Nós prometemos muito trabalho duro e honestidade, principalmente. Esse é o nosso compromisso com a cidade de Avaré. E nós queremos dizer que nós estamos muito felizes de poder passar para vocês esses nossos anseios, esses nossos desejos para a população. E nós queremos que vocês acreditem no nosso trabalho. E que isso faça mesmo acontecer, né? A gente precisa estudar, a gente precisa que Avaré seja uma cidade melhor para todos nós. Nós sabemos das nossas necessidades, eu, assim como a Tereza, nós temos também as nossas dificuldades e nós precisamos que os nossos gestores voltem a olhar para nós. Então, nós queremos fazer esse papel. Nós queremos que vocês nos digam as necessidades de vocês. Nós queremos que vocês nos contem quais são os seus desejos, quais são os seus anseios, que nós possamos trabalhar juntos para que todos nós sejamos um povo feliz, para que Avaré seja uma cidade linda, para que Avaré se destaque no estado de São Paulo. A gente precisa trabalhar para que a cidade seja melhor, realmente. Nós temos muito o que trabalhar. Se for elencar todos os detalhes que precisam ser melhorados na cidade, é muita coisa, são muitas questões e nós precisamos realmente do apoio de vocês. Nós não somos nada sem a população, é a população que manda na cidade. A cidade é de vocês. Avaré é da população avareense. Então, não pensem que nós iremos comandar a prefeitura sem saber as opiniões de vocês. Nós queremos, sim, trabalhar de forma conjunta. Então, nós queremos que vocês digam para nós se nós estamos fazendo uma boa gestão, caso formos eleitas, se nós estamos agindo corretamente, quais são os pontos que nós devemos melhorar. E nós temos aí muito o que trabalhar, a questão do emprego em Avaré. A gente pensa no emprego, porque assim, eu como jovem, eu pensava em sair de Avaré e eu não quero abandonar a minha cidade. Eu tenho a minha família aqui, eu tenho os meus amigos aqui e eu penso que Avaré tem potencial de crescimento. Nós queremos fazer uma Avaré melhor para os jovens, para que os jovens não tenham que se distanciar das suas famílias, para que os jovens não tenham que procurar emprego em outra cidade. Nós precisamos trazer emprego para a cidade, nós precisamos fazer com que essas pessoas fiquem aqui, para que a economia de Avaré seja melhor para todos, para que nós possamos ser felizes, tenhamos qualidade de vida, que nós tenhamos momentos de lazer, que muitas vezes nós não encontramos nas pequenas praças, talvez saiamos com os amigos e fique só nisso. A gente precisa envolver toda a comunidade, eventos familiares, para que as pessoas se sintam bem. E eu conto com o apoio de vocês para que no dia 15 de novembro vocês votem 19, prefeita Tereza Fonseca e vice Emily Cândido. Muito obrigado. Muito bem, termina aqui então
a entrevista com os candidatos a vice para a Prefeitura de Avaré, uma realização do grupo JBMS de Comunicações, com transmissão da do Vale TV e da Jovem Pan, o programa Papo Reto. Todas as nossas redes sociais também transmitirão as entrevistas com todos os candidatos que estiveram presentes aqui com os nossos professores Inácio Júnior e o Wagner Bertoli. Queremos agradecer também aí a sua paciência, a sua audiência e agradecer também todo o apoio, toda a logística da nossa direção, da nossa equipe técnica fantástica que esteve presente aqui nesse tempo todo aqui, acompanhando as entrevistas, acompanhando o desenrolar dos fatos aí com os professores e também com os candidatos. Então, até semana que vem, com as entrevistas que serão feitas com os candidatos à Prefeitura de Avaré. Até lá.